Fala galera, aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês a história mais assustadora, mais perturbadora e mais inexplicável que já me aconteceu em todos os meus 23 anos rodando pelas estradas desse Brasil. Uma história que começou numa madrugada de agosto, quando eu estava atravessando o interior da Bahia, numa estrada completamente deserta, transportando uma carga de eletrodomésticos para uma loja em Petrolina, e encontrei um carro parado no meio da pista, com as luzes de emergência piscando, a porta do passageiro escancarada e absolutamente ninguém dentro ou ao redor, como se o motorista tivesse simplesmente evaporado. E quando eu parei para ajudar, quando eu me aproximei daquele veículo, abandonado no meio do nada, eu não fazia a menor ideia de que estava prestes a testemunhar algo que me faria questionar tudo, que me faria passar noites sem dormir e que até hoje, 7 anos depois, me deixa com um frio na espinha toda vez que preciso dirigir por aquela região. Durante anos dirigindo o caminhão eu já vi de tudo um pouco. Já vi acidente grave, já ajudei gente em pane, já presenciei coisas estranhas na estrada, mas nunca mesmo, nada chegou perto do terror puro que eu senti naquela madrugada, do medo visceral que tomou conta de mim quando percebi que algo estava profundamente errado naquela situação, e principalmente do desespero absoluto quando entendi que eu tinha me metido em algo muito maior e muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. Se você quer saber o que eu encontrei naquele carro abandonado, o que tinha dentro daquelas sacolas suspeitas no porta-malas, quem era o homem armado que apareceu do nada apontando uma arma para mim, e principalmente como foi a perseguição mais aterrorizante da minha vida, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e fica comigo até o final dessa história, porque o que eu vou contar vai te deixar sem dormir essa noite, vai te fazer pensar 2 vezes antes de parar para ajudar um desconhecido na estrada, e vai te mostrar que tem coisas acontecendo nas estradas brasileiras que a gente nunca vê nos noticiários, coisas que são assustadoras demais para serem contadas até agora. Era uma madrugada de terça-feira, devia ser umas 3:30 da manhã, e eu estava na BR-242, aquela estrada que corta o interior da Bahia de leste a oeste, uma rodovia que durante o dia tem movimento razoável, mas que de madrugada fica completamente deserta, quilômetros e quilômetros sem ver um carro sequer, apenas você, a estrada escura e o céu estrelado que parece infinito. Eu tinha saído de Salvador umas 6 horas antes, transportando geladeiras, fogões e máquinas de lavar para uma loja de eletrodomésticos em Petrolina, e tinha optado por dirigir de madrugada porque o calor do dia naquela região é insuportável, e além disso, eu queria chegar cedo para poder descarregar e pegar uma nova carga no mesmo dia, maximizar o lucro, porque caminhoneiro autônomo como eu não tem salário fixo, a gente ganha por entrega, então quanto mais rápido, melhor. A estrada estava vazia como eu esperava. Apenas eu e meu Scania amarelo cortando a escuridão, os faróis iluminando o asfalto quente que ainda irradiava o calor do dia anterior, e eu estava naquele estado meio hipnótico que todo caminhoneiro conhece, aquele piloto automático onde você dirige, mas a mente está em outro lugar, pensando na vida, nos planos, nas contas a pagar. Tinha acabado de tomar mais um gole de café de uma garrafa térmica que eu sempre levo comigo quando vi, lá na frente, uns 500 metros de distância, uma luz piscando, aquele pisca-pisca amarelo de luz de emergência, e conforme fui me aproximando, vi que era um carro parado bem no meio da pista, na linha divisória entre as faixas, numa posição estranha que ninguém normalmente para. Meu primeiro pensamento foi que devia ser alguém com pane, talvez o carro tinha fervido, ou acabado o combustível, ou dado algum problema mecânico, e a pessoa tinha parado ali no meio da estrada porque não conseguiu encostar no acostamento. Então diminuí a velocidade me preparando para desviar e talvez parar para ajudar, porque eu sempre fui assim, sempre parei para ajudar gente na estrada. Já fui ajudado tantas vezes que virou questão de honra retribuir quando posso. Mas conforme me aproximava, conforme meus faróis iluminavam melhor o veículo, comecei a perceber detalhes que me deixaram desconfortável. A porta do passageiro estava completamente aberta, escancarada mesmo, balançando levemente com o vento quente da madrugada, e não tinha ninguém dentro do carro,
Pelo menos não que eu pudesse ver de longe, e também não tinha ninguém ao redor. Nenhuma pessoa em pé no acostamento, nenhuma silhueta caminhando, nada. Apenas aquele carro parado ali, sozinho, com a porta aberta e as luzes de emergência piscando. Encostei meu caminhão uns 20 metros antes do carro, liguei o pisca-alerta também e fiquei ali sentado por uns minutos, apenas observando, tentando entender a situação, esperando ver algum movimento, alguém saindo da moita para fazer xixi, alguém voltando com um galão de gasolina, qualquer coisa que explicasse aquela cena estranha, mas nada. O carro continuava ali, imóvel, abandonado, e o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som do motor do meu caminhão em ponto morto e pelo canto, distante de algum grilo ou cigarra na vegetação ao redor. Peguei minha lanterna forte, aquela lanterna tática que eu sempre carrego embaixo do banco, abri a porta do caminhão e desci, o calor da madrugada me atingindo como uma parede, mesmo sendo 3 da manhã, porque aquela região da Bahia não esfria nunca. É um calor seco e constante que gruda na pele. E comecei a caminhar devagar na direção do carro, a lanterna na mão direita iluminando o caminho, os olhos atentos a qualquer movimento. O carro era um Corsa vermelho, modelo mais antigo. Devia ser início dos anos 2000, com a pintura meio desbotada pelo sol, e conforme me aproximava, pude ver melhor os detalhes. O capô estava fechado, os pneus pareciam normais, não tinha sinais óbvios de acidente ou de problema mecânico, mas aquela porta do passageiro aberta me deixava cada vez mais desconfortável, porque não fazia sentido. Se a pessoa teve uma pane, por que deixar a porta aberta daquele jeito? Parei a uns 5 metros do carro e gritei: "Tem alguém aí, precisa de ajuda." Minha voz ecoando na estrada vazia, mas não teve resposta, apenas o silêncio pesado da madrugada e o som do vento quente passando pela vegetação seca. Me aproximei mais, iluminando o interior do carro pela porta aberta, e confirmei o que já suspeitava. Estava completamente vazio, não tinha ninguém no banco do motorista, no passageiro, nem no banco de trás, nada. Apenas os bancos de tecido surrado, um cheiro de mofo e cigarro velho que vinha de dentro, e alguns objetos espalhados, uma garrafinha de água vazia no porta-copos, um maço de cigarro amassado no painel, umas moedas no câmbio. Dei a volta no carro, iluminando todos os ângulos, procurando por alguma pista, alguma explicação, e foi quando olhei para o porta-malas que senti o primeiro arrepio real, porque tinha algo estranho ali. O porta-malas parecia estar um pouco aberto, não completamente escancarado, mas com uma fresta, como se alguém tivesse tentado fechar, mas não conseguiu, ou como se tivesse algo dentro impedindo o fechamento completo. Olhei ao redor mais uma vez. A estrada continuava completamente deserta em ambas as direções. Nenhum farol aproximando, nenhum som além do silêncio opressivo do interior da Bahia de madrugada. E tomei a decisão que mudaria tudo. Decidi abrir aquele porta-malas e ver o que tinha lá dentro. Voltei até a porta do passageiro que estava aberta. Procurei pela alavanca de abertura do porta-malas, mas não achei nada. Então tentei a chave que felizmente estava na ignição. Peguei ela e fui até a traseira do carro, meu coração já começando a bater mais rápido, porque alguma coisa dentro de mim estava dizendo que eu devia ir embora, devia entrar no caminhão e seguir viagem, mas minha curiosidade e minha vontade de ajudar eram mais fortes. Coloquei a chave na fechadura do porta-malas e girei. Ouvi o clique do trinco abrindo, mas quando tentei levantar a tampa, ela não subiu completamente, estava travada por dentro, emperrada em alguma coisa. Então forcei um pouco mais e consegui abrir uma fresta maior. E foi quando o cheiro me atingiu, um cheiro forte, meio adocicado e podre ao mesmo tempo, que me fez dar um passo para trás, tampando o nariz. Iluminei com a lanterna pela fresta e o que vi me fez o sangue gelar. Tinha 3 sacos plásticos grandes, daqueles sacos de lixo preto resistente, e eles estavam cheios de alguma coisa, tinham um formato irregular, estavam amarrados com corda, e pior, um deles tinha uma mancha escura que parecia estar vazando algum líquido, e aquele cheiro horrível, estava vindo de dentro dos sacos. Minha mente começou a processar possibilidades, e nenhuma delas era boa. Podia ser lixo, podia ser carne estragada, podia ser um animal morto, mas aquela voz lá dentro da minha cabeça, aquele instinto de sobrevivência, estava gritando que era algo muito pior.
Estava gritando que eu precisava sair dali imediatamente. Dei mais um passo para trás, ainda segurando a lanterna, e foi exatamente nesse momento que ouvi o barulho, um estampido alto que rasgou o silêncio da madrugada, o som inconfundível de um tiro de espingarda, e o barulho veio de algum lugar na vegetação ao lado da estrada, uns 50 metros para dentro do mato. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar. Larguei a lanterna que caiu no chão iluminando o asfalto e corri. Corri mais rápido do que já tinha corrido na vida, em direção ao meu caminhão, o coração explodindo no peito, as pernas bambas de adrenalina e medo. E enquanto corria eu ouvia uma voz gritando: "Ei, ei, para aí, volta aqui!" Uma voz masculina, grave e áspera, vindo da mesma direção de onde tinha vindo o tiro. Cheguei no caminhão, abri a porta num puxão violento, me joguei no banco do motorista e tranquei todas as portas, as mãos tremendo tanto que quase não conseguia girar a chave na ignição. E quando finalmente consegui ligar o motor, quando joguei a marcha e comecei a sair dali, foi quando vi ele. Um homem saiu da vegetação correndo na direção do carro abandonado, e a luz dos meus faróis iluminou ele por alguns segundos antes de eu acelerar e passar. Ele era baixo e gordo, devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo ruivo meio ralo, vestindo um macacão sujo de terra e sangue, botas de borracha até o joelho, e nas mãos ele carregava uma pá pequena numa mão e uma espingarda velha na outra, daquelas espingardas de cano longo que pessoal usa para caçar. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, enquanto meu caminhão acelerava passando por ele, e o que me assustou não foi raiva ou agressividade no rosto dele, foi o desespero. Era uma expressão de pânico, de alguém que tinha sido pego fazendo algo que não devia. E ele largou a pá no chão e começou a acenar com o braço livre, gritando: "Espera, espera, preciso falar com você." Mas não tinha chance nenhuma de eu parar, não depois daquele tiro, não depois de ver aqueles sacos no porta-malas, não depois de sentir aquele cheiro. Pisei fundo no acelerador, forçando meu Scania para frente com tudo que ele tinha, e pelo retrovisor eu vi o homem correndo atrás do caminhão por alguns segundos antes de desistir e correr de volta para o Corsa vermelho. E eu tinha certeza absoluta que ele ia entrar naquele carro e vir atrás de mim. Dirigi feito louco por uns 5 minutos, o velocímetro marcando muito acima do que é seguro para um caminhão carregado, e peguei meu celular que estava no suporte, disquei 190, a ligação caiu, sem sinal. Droga, tentei de novo. Nada. Aquela região do interior da Bahia tem áreas enormes sem cobertura de celular, e eu estava exatamente numa dessas. Foi quando olhei no retrovisor e vi os faróis, um par de faróis pequenos se aproximando rápido pela estrada atrás de mim, muito rápido, e eu soube que era ele. Era o homem do Corsa vindo atrás de mim, e meu medo se transformou em terror puro. E se você está acompanhando essa história e está sentindo o mesmo terror que eu senti naquela madrugada, deixa um like, compartilha com alguém, comenta aí embaixo, porque isso ainda não acabou, porque o que aconteceu nos próximos 20 minutos foi o mais aterrorizante da minha vida inteira. O Corsa estava ganhando terreno rapidamente. Aquele carro pequeno e leve conseguia acelerar muito mais que meu caminhão pesado, e em menos de 1 minuto ele já estava bem atrás de mim, tão perto que eu conseguia ver no retrovisor a silhueta do homem no volante. E então ele começou a buzinar, freneticamente, sem parar, aquele som estridente da buzina ecoando na madrugada, e ele começou a fazer sinal de luz, piscando os faróis, claramente querendo que eu parasse. Mas parar era a última coisa que eu ia fazer. Continuei acelerando, mas tinha um problema. Logo à frente, a estrada começava a subir uma serra, e caminhão carregado não sobe serra rápido. A velocidade ia cair drasticamente, e aquele Corsa ia poder me alcançar facilmente. Então tentei o celular de novo, ainda sem sinal. Droga, droga, droga. Minha mente corria tentando pensar em alguma solução, alguma saída, mas não tinha nada. Apenas aquela estrada vazia, a serra à frente, e aquele homem maluco me perseguindo. A subida começou. E como esperado, minha velocidade caiu. 80, 70, 60, 50, e o Corsa colou atrás de mim, tão perto que se ele acelerasse mais um pouco, ia bater na traseira do caminhão, e a buzina continuava, incessante, desesperada. E então, ele fez algo que quase me fez sair da estrada de susto.
Ele acelerou e passou para o lado, emparelhando com o meu caminhão na pista contrária, e começou a gritar pela janela. Para, por favor, eu preciso explicar, você não entende. Para o caminhão. Olhei rapidamente para o lado e vi ele ali dirigindo com uma mão, a outra acenando desesperadamente, o rosto vermelho e suado, os olhos arregalados, e por um segundo, apenas um segundo, considerei parar. Considerei ouvir o que ele tinha a dizer. Mas aí lembrei dos sacos no porta-malas, lembrei do cheiro, lembrei do tiro e continuei acelerando, ignorando ele completamente. Ele continuou emparelhado comigo por mais alguns segundos, gritando coisas que eu não conseguia entender por causa do barulho dos motores e do vento, e então fez algo que mudou tudo. Ele acelerou, passou na minha frente e começou a frear, tentando me forçar a diminuir a velocidade. Aquela manobra perigosíssima que poderia causar um acidente gravíssimo, e eu não tive escolha. Comecei a frear também, porque a opção era essa ou bater na traseira dele. E conforme minha velocidade caía, ele continuava freando na minha frente, nos forçando cada vez mais devagar, e eu já estava começando a entrar em pânico, pensando que ia ter que parar, que ia ter que encarar aquele homem, quando vi no retrovisor a coisa mais linda que já vi na vida. Luzes azuis e vermelhas piscando, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal se aproximando rápido, com a sirene ligada rasgando a madrugada. O Corsa deve ter visto também, porque imediatamente saiu da minha frente, virou bruscamente para a direita saindo da estrada, entrando na vegetação do acostamento, levantando uma nuvem de poeira e desapareceu nas moitas e no mato, fugindo em alta velocidade por dentro da vegetação, onde a viatura não podia seguir. Encostei meu caminhão imediatamente, desliguei o motor e quase desabei ali mesmo de alívio, as mãos ainda tremendo incontrolavelmente, o coração batendo tão forte que doía no peito, o suor escorrendo pelo rosto, mesmo com o ar-condicionado ligado. A viatura da PRF parou atrás de mim e 2 policiais desceram. Um deles veio até minha janela que eu abri ainda tremendo. "O senhor está bem?" o policial perguntou. "Vimos aquele carro te perseguindo pela estrada. O que aconteceu?" Contei tudo, desde o momento em que vi o carro abandonado até a perseguição. Falei dos sacos no porta-malas, do cheiro horrível, do homem com a espingarda, do tiro que ouvi, e os policiais se entreolharam com uma expressão séria que me deu ainda mais arrepios. "O senhor pode nos levar até onde estava esse carro abandonado?" o policial perguntou. "Precisamos verificar a cena." Não queria, juro que não queria voltar naquela estrada, voltar para perto daquele lugar, mas concordei porque sabia que era importante. Então, com a viatura me escoltando, dei a volta e voltei pelo mesmo caminho devagar, atento a qualquer movimento, até que chegamos no ponto onde o Corsa vermelho tinha estado parado. Mas quando chegamos lá, não tinha mais nada. O carro tinha sumido. Não tinha nem sinal de que alguma vez esteve ali. O asfalto vazio sob a luz dos faróis. Apenas a minha lanterna, ainda caída no chão uns metros à frente, onde eu tinha largado ela quando corri. Os policiais desceram, examinaram a área, encontraram marcas de pneu no asfalto, pegaram minha lanterna, vasculharam a vegetação ao redor com suas lanternas potentes e encontraram sinais claros de que alguém tinha estado ali recentemente. A vegetação amassada, marcas de pés na terra e numa área a uns 50 metros para dentro do mato, encontraram algo que confirmou meus piores medos. Encontraram um buraco recém-cavado, raso ainda, com a terra remexida, e ao lado do buraco, uma pá idêntica, aquela que o homem ruivo estava carregando. "Isso é uma cena de crime", um dos policiais disse para o rádio, pedindo reforço, perícia e isolamento da área. E então se viraram para mim e me pediram para ir até a delegacia mais próxima, que ficava numa cidade a uns 40 quilômetros dali, para dar um depoimento completo. Passei o resto daquela madrugada na delegacia, repetindo a história umas 5 vezes para policiais diferentes, tentando lembrar cada detalhe, cada característica do homem, do carro, da situação. E conforme o sol ia nascendo lá fora, as notícias começaram a chegar. A perícia tinha chegado na cena, tinha escavado o buraco que o homem estava cavando e tinha encontrado os restos de um corpo humano, em estado de decomposição, ainda não identificado, e estavam procurando pelo Corsa vermelho e pelo homem ruivo em toda a região. Me liberaram por volta das 8 da manhã,
dizendo que iam precisar do meu depoimento de novo mais tarde, que iam me manter informado da investigação e que eu tinha feito a coisa certa não parando quando o homem pediu, porque, segundo a análise preliminar, aquele homem era extremamente perigoso, e se eu tivesse parado, bem, prefiro nem pensar no que poderia ter acontecido. Voltei para o meu caminhão que estava estacionado na frente da delegacia, entrei na cabine, sentei ali em silêncio por uns minutos apenas processando tudo o que tinha acontecido e então comecei a chorar. Chorei de alívio, chorei de medo retroativo, chorei pelo horror daquela situação e chorei pela pessoa que estava naqueles sacos, pela vítima daquele homem, por tudo. Eventualmente me recompus, liguei o motor e continuei minha viagem para Petrolina. Cheguei lá com umas 4 horas de atraso, fiz a entrega e durante todo esse tempo não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Não consegui parar de imaginar os piores cenários. Nos dias seguintes, a notícia explodiu na região, apareceu nos jornais locais. O homem ruivo foi identificado como um trabalhador rural da região que já tinha antecedentes por violência doméstica, e o corpo encontrado era de uma mulher que tinha desaparecido 3 semanas antes, a ex-namorada dele, e a investigação revelou que provavelmente ele tinha matado ela, colocado o corpo naqueles sacos e estava indo enterrar numa área remota da estrada quando eu apareci e estraguei os planos dele. O homem foi capturado 2 dias depois tentando fugir para Pernambuco, e quando a polícia revistou o carro dele, encontraram mais evidências, roupas da vítima, documentos, e o pior, descobriram que aquele não era o primeiro, que ele era suspeito de mais 2 desaparecimentos na região nos últimos anos, e que muito provavelmente tinha mais corpos enterrados em algum lugar que ainda não tinham sido encontrados. Fui chamado de novo para depor, dessa vez como testemunha principal do caso, e durante o julgamento, 1 ano depois, eu estava lá, contei tudo o que tinha visto e ajudei a colocar aquele monstro na cadeia onde ele vai ficar pelo resto da vida miserável dele. Mas mesmo com justiça feita, mesmo sabendo que ajudei a tirar um assassino das ruas, eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Desenvolvi um medo irracional de dirigir de madrugada por estradas desertas. Fico paranoico toda vez que vejo um carro parado na estrada e tenho pesadelos recorrentes onde eu abro aquele porta-malas e vejo coisas ainda piores do que vi. Aprendi que o mal existe, que ele está ali escondido, usando a escuridão e o isolamento das estradas para fazer coisas horríveis, e aprendi também que às vezes parar para ajudar pode te colocar em perigo mortal. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse parado, se eu não tivesse investigado aquele carro, aquele homem poderia ter enterrado aquele corpo e nunca ter sido pego, poderia ter continuado matando. Hoje, 7 anos depois, eu ainda pego aquela mesma estrada às vezes, a BR-242, mas sempre de dia, nunca mais de madrugada, e toda vez que passo por aquela área, reduzo a velocidade e olho para o acostamento, para o lugar onde estava cavado aquele buraco, e agradeço a Deus por estar vivo, por ter escapado e por ter ajudado mesmo sem querer a fazer justiça. E se você acompanhou essa história até aqui, se sentiu o terror que eu senti, eu quero te deixar com um aviso. Se você estiver dirigindo de madrugada e encontrar um carro abandonado no meio da estrada, pense 2 vezes antes de parar. Ligue para a polícia, mas não saia do seu veículo, não investigue sozinho, porque você nunca sabe o que está acontecendo ali. Nunca sabe quem está observando das sombras e nunca sabe se você vai ser a próxima vítima ou se vai ter a sorte que eu tive de escapar. Obrigado por terem me acompanhado nessa história aterrorizante. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com alguém que precisa saber que nem tudo na estrada é o que parece. E lembra sempre, melhor ser covarde e vivo do que corajoso e morto. Melhor ligar para a polícia e deixar eles investigarem do que se meter em algo que pode te custar a vida. Porque a estrada esconde segredos, a estrada esconde perigos, e às vezes a estrada esconde monstros que andam entre nós, fingindo ser pessoas. Normais até o momento em que mostram sua verdadeira face, e se você tiver o azar de estar no lugar errado na hora errada, bem, só espero que você tenha a mesma sorte que eu tive de escapar para contar a história.